Bom dia, Carla. Bom dia, Esther. Bom dia, Andréa, Carol. Bom dia, Vanuska. Pessoal, o áudio tá bom para vocês? Tá todo mundo ouvindo bem? Ok, Carol, obrigado. Beleza, Andréa? Beleza, Carla? Aguenta um pouquinho que a gente já começa, tá? Aê, Franklin. Emergência e UTI, tá certo? A gente vai discutir um pouquinho hoje várias coisas que o enfermeiro ele precisa saber, vários tópicos importantes do ponto de vista legal, do ponto de vista assistencial, tanto para atendimento ao enfermeiro, do enfermeiro na emergência, quanto também da UTI, certo? Alguns pontos importantes que a gente precisa estar sempre atento para que a gente consiga prestar realmente assistência ao paciente crítico de maneira efetiva. Só um minutinho a gente já começa. Gente, é importante o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte, deixem todas as perguntas aí nos comentários, tá certo? Mas preferencialmente deixem para o final, tá bom? Por quê? Porque aí no final, depois que eu terminar a palestra, aí a gente vai fazer a leitura, Vanuska consegue fazer a leitura aqui para mim nos comentários também, e aí a gente responde todas as dúvidas. Por quê? Quando eu estiver projetando a tela para vocês, eu não vou conseguir ter o acesso simultâneo aos comentários e ao material visual que está sendo apresentado, tá certo? Então, por favor, façam isso, né? Qualquer dúvida que surja, anota aí, no final eu garanto, eu tiro todas as dúvidas que eu puder tirar para a gente ter uma interação melhor. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó, são 10h10, era o horário padrão para a gente começar, já tem uma boa quantidade de gente aqui assistindo, tá? Eu vou projetar aqui a tela e a gente vai começar nosso meeting. Ok, galera, todo mundo vendo a tela e me vendo? Ok, galera.
Beleza, então vamos lá, vamos começar mais esse meeting promovido pela coordenação do curso de enfermagem, né, pela professora Vanusca Portugal, que sempre está trazendo novidades para vocês, trazendo material de qualidade, trazendo a enfermagem em todos os seus pontos. O meeting de hoje foi preparado com muito carinho, né, foi um meeting que a gente discutiu bastante a temática, discutiu bastante o que abordar com vocês, tá? E mais uma vez eu fui honrado em ser convidado para participar. Para mim sempre é uma honra. A Vanusca é uma grande amiga, uma grande coordenadora, e o que ela me convida, obviamente, que eu aceito de olhos fechados, tá? Então, o nosso meeting de hoje é assistência ao paciente crítico, da emergência à UTI. Então, é um meeting que traz para vocês a discussão sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso paciente, né, com o paciente grave, desde a emergência, passando pela unidade de terapia intensiva, né, que são 2 pontos críticos de qualquer sistema de saúde, de qualquer hospital, e aí essa vai ser a abordagem principal nesse ponto, tá bom? Então, me apresentando para vocês, eu me chamo Victor Cabral, né? Alguns alunos já tiveram aula comigo aqui na instituição. Eu sou enfermeiro, formado no ano de 2013. Não façam contas, por favor, tá? Sou especialista em terapia intensiva. Atualmente sou membro sócio efetivo da Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB. Tenho mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UPE, tá? Na área de concentração em cardiologia, né, de paciente grave, especialmente cardiologia do paciente pediátrico. Atualmente eu faço doutorado no programa de inovação terapêutica na Universidade Federal de Pernambuco, sobre também relacionado à assistência ao paciente grave, né? Especialmente também com cirurgia cardíaca pediátrica. Sou servidor do estado de Pernambuco, sou enfermeiro intensivista da unidade de terapia intensiva pediátrica lá do Hospital Correia Picanço, né, que é o hospital estadual em referências em doenças infecto-contagiosas. Atualmente a gente é referência para a COVID-19, né, particularmente em crianças, e sou docente da Unibra e de outras instituições de saúde, tá? Então, o meu foco, sempre minha área de atuação, desde a formação, desde a graduação, passando pela especialização, e minha atuação foi na área de emergência e na área de UTI. Fui plantonista muito tempo da emergência pediátrica do Hospital da Restauração, plantonista da emergência pediátrica da UTI pediátrica do Hospital Esperança, e também fui enfermeiro da terapia intensiva do pós-operatório de cirurgia cardíaca do Hospital Português. Então, acho que eu tenho um pouquinho de experiência, não tenho muita, ainda estou aí crescendo nesse campo, né, discutindo alguns tópicos e aprendendo cada dia mais, porque a gente sempre tem que ter essa condição de aprendiz, né? A gente tem que estar sempre disponível a aprender para que a gente possa absorver conteúdo e discutir isso com vocês que estão aí buscando a formação da graduação, tá bom? Então, mais uma vez, anota tuas dúvidas, que aí no final a gente discute todas elas, certo? Bom, e aí, enfermeiro? Qual seria a sua conduta? A gente tem inúmeras situações. Quando a gente fala de emergência, quando a gente fala de terapia intensiva, quem já tem algum tipo de vivência, quem já é técnico de enfermagem, quem já passou pela experiência, muitas vezes, de ter até mesmo um parente internado numa UTI ou numa situação crítica de emergência, sabe que nós vivemos setores, vivemos situações que são extremamente caóticas, extremamente críticas, né? Então, nós temos inúmeras situações dinâmicas, situações que mudam em fração de segundos, e é importante a gente sempre ter em mente o que fazer. Quando a gente fala em conduta, a gente está falando em traçar um objetivo, né? E a partir desse objetivo, saber o que fazer, saber quando fazer, como fazer e para quem fazer. Principalmente porque a gente está lidando com um aspecto relacionado à vida, né? Então, nós temos aí pacientes, pessoas, né, que estão sob nossos cuidados, que estão com necessidades básicas para serem atendidas e que, sim, são considerados pacientes críticos, pacientes graves, pacientes que têm um potencial risco de evoluir para óbito, por exemplo, tá? Então, a vida dessas pessoas na emergência e na unidade de terapia intensiva está nas nossas mãos. Então, é importante que antes de a gente discutir o que é o paciente grave, discutir os aspectos legais, que a gente tenha essa consciência de que quando nós estamos de plantão lá na emergência, quando a gente está de plantão lá na unidade de terapia intensiva, a vida de pacientes, a vida de pessoas está sob nossa responsabilidade. E, obviamente, a gente sabe que não existe bem maior que a vida. E aí, é importante que a gente desperte essa consciência e tenha essa responsabilização para com o outro.
Por isso que eu pergunto, e aí, enfermeiro, qual seria a sua conduta? Qual seria a sua conduta no caso do infarto agudo do miocárdio? Qual seria a sua conduta no caso de acidente vascular encefálico, no AVE, numa parada cardiorrespiratória, num acidente com algum tipo de arma branca ou arma de fogo, um paciente politraumatizado, uma grávida que chegou em parada cardiorrespiratória, uma criança engasgada? Então, nós temos inúmeras situações, certo? Inúmeros procedimentos, inúmeras situações críticas que precisam ser gerenciadas e precisam estar sempre em mente. Afinal de contas, quando você aceitou o teu emprego, quando você se propôs a ir dar plantão naquela emergência, a ir dar plantão naquela UTI, você se propôs, você assinou um termo de compromisso, né? Você, antes de mais nada, assumiu o compromisso de que você era capaz e que você era preparado para atender todas essas situações. E vocês que estão nesse processo de formação, alguns mais no começo do curso, outros um pouco mais adiantados, podem estar se perguntando agora, meu Deus, o que eu faria no caso do infarto? O que eu faria no caso de uma parada cardiorrespiratória? Quem está mais avançado no curso já sabe mais ou menos o que deve ser feito, quais são as condutas, né? Mas não se preocupem, né? O objetivo da graduação, o objetivo da formação que vocês estão tendo é preparar vocês para esse futuro, é preparar vocês agora para que quando vocês estiverem diante dessa pergunta, lá, olhando para o teu paciente infartado, olhando para o teu paciente que sofreu um AVE, você vai saber exatamente o que fazer. Gente, e por experiência própria, eu garanto para vocês, não existe nada mais gratificante do que você conseguir identificar previamente um infarto, por exemplo, identificar rapidamente que o paciente está com um AVE, saber o que fazer, fazer de maneira rápida, de maneira efetiva, de maneira segura, e você conseguir enxergar o resultado disso, que é salvar a vida do indivíduo, que é recuperar a saúde daquele indivíduo. Isso é gratificante. A profissão de saúde é uma profissão, as profissões de saúde são profissões muito sofridas no geral, porque a gente se envolve, né, a gente às vezes não é tão bem remunerada, a gente tem uma carga horária que é excessiva muitas vezes, e nós temos que entender que são essas pequenas situações, na verdade que são gigantes situações, que trazem para a gente aquela sensação de caramba, eu fiz a diferença. E isso não tem preço, garanto para vocês. Eu lembro como se fosse hoje, eu dei meu primeiro plantão numa UTI, depois de 10, 12 dias de formado. Tirei o Corém, com 10 dias eu estava dando plantão. Acho que com menos de um mês eu tive minha primeira parada cardiorrespiratória. Uma criança parou enquanto eu estava atendendo ela. Automaticamente eu liguei a função protocolo de parada, comecei a reanimação, a equipe chegou, a gente conseguiu conduzir, a gente conseguiu tirar a criança da parada, e o momento de alta dela foi algo sensacional. Uma parada cardíaca representa a interrupção do coração, representa a interrupção das funções vitais. E se você não está apto, se você não está preparado, se você não tem liderança, se você não sabe o que fazer, né, de maneira eficaz, você vai perder aquela vida. E aí não era para perder aquela vida. A nossa equipe atuou de maneira efetiva, graças a Deus eu consegui também, como enfermeiro do plantão, dirigir minha equipe de maneira segura, de maneira coesa, e a gente conseguiu ter como benefício a vida daquela criança, ver o sorriso da mãe dela quando ela teve alta, né, e ver, hoje, por exemplo, eu acompanho no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, e vejo ela grande, feliz, e como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a minha primeira pergunta. Você está preparado? Você sabe o que fazer? E aí a gente se questiona isso sempre. Mas, Vitor, você já tem aí 7 anos de formado. Você se pergunta se você está preparado? Você se considera preparado? Essa é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. E eu sempre digo que não. Sempre respondo, não, eu não estou preparado. Sabe por que eu respondo isso, galera? Porque a partir do momento que a gente se considera dono do saber, ou que a gente considera que não há mais nada o que aprender sobre a nossa área, a gente fica fadado ao erro, fadado à ocorrência de complicações na nossa vida, principalmente na vida profissional. Então eu sempre digo, eu nunca estou preparado. Eu sempre tenho que memorizar antes o que eu vou fazer, eu sempre tenho que pensar muito bem antes de fazer, eu sempre estou lendo, eu sempre estou me atualizando, eu sempre estou buscando cursos de formação para que eu consiga, de maneira efetiva, atender meu paciente da melhor maneira. E aí sim,
depois que eu atendo o meu paciente, depois que está tudo resolvido, eu me faço novamente a pergunta: caramba, eu acho que dessa vez eu estava preparado, eu consegui fazer bem. Então, isso é algo que deve motivar você que está no começo da graduação, isso é algo que deve ser tua orientação principal para você que já está aí próximo da sua formação. Nunca se considere preparado, certo? Sempre se considere como um aprendiz, sempre se considere na função de cadeira de estudante. Estou aqui para aprender e na hora que a vida me cobrar, eu vou fazer o meu melhor. Recentemente a gente está vivendo o boom da Covid-19, né? E aí, para quem é professor, para quem é pesquisador, acreditem, foi um momento muito crítico. Muitas foram as vezes que eu fui dormir 2, 3 horas da manhã, lendo artigo, lendo. No começo era aquela loucura, qual é o melhor teste diagnóstico, depois começou aquela loucura maior ainda em relação a qual droga usa, se hidroxicloroquina serve, se cloroquina não serve, se ivermectina serve, a gente destruindo, comendo os artigos, comendo as publicações científicas, buscando entender o que era que a gente tinha que fazer diante dessa nova situação. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu acho que durante essa pandemia, só sobre relacionado à Covid-19, a coronavírus, aos aspectos gerais da doença, eu acho que eu li mais de 200 artigos científicos para tentar entender e para tentar exatamente responder essa pergunta, me preparar. E aí muitas foram as situações que a gente começou a treinar no dia a dia, né? E uma delas foi a intubação de um paciente com Covid-19, né? A intubação é um procedimento multidisciplinar feito pelo enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. E aí no nosso serviço a gente se preparou muito, porque quando o paciente vai para lá, é quase certeza que ele tem a doença. E você se deparar com a doença, com um perigo muito próximo, colocando a tua vida em risco, é algo que exige estudo. E aí eu lembro que vinha uma criança para a gente que precisava ser entubada, e aí a gente sabia que ela era Covid positivo, e era um paciente muito grave. E aí, imediatamente, a minha reação foi: vamos nos preparar, vamos fazer uma simulação, vamos definir passo a passo, função de quem faz o quê. O médico faz isso, depois isso, depois isso. O enfermeiro faz isso, aquilo e aquilo. O fisioterapeuta tem suas funções, o técnico tem suas funções. Vamos definir a função de cada um, vamos exatamente definir o que cada um vai fazer, e quando fazer e como fazer. A gente ensaiou tudo isso, né? Graças a Deus a intubação deu mais do que certo. Dos profissionais envolvidos, nenhum se contaminou, a criança sobreviveu, a criança saiu. E no final eu escutei da minha equipe: Vitor, é impressionante como a tua calma e a tua organização fazem a diferença. E aí, para mim, isso soou muito bom aos meus ouvidos, né? Porque é um elogio da tua equipe, é você reconhecer, ser reconhecido no seu trabalho, mas ao mesmo tempo isso denota uma questão importante que a gente deve ser sempre discutida. Por que não é assim sempre? Por que você, como profissional enfermeiro, não se prepara para as situações? Por que você, como profissional enfermeiro, que é trabalhado desde o começo da graduação para liderar a sua equipe, não está apto para essas situações? Então, gente, parada cardíaca, intubação, drenagem de tórax, certo? Atendimento a um paciente politraumatizado, tudo deve envolver, primeiro, conhecimento científico prévio, calma e saber o que fazer. Então, à medida que eu recebi esse elogio, eu percebi que possivelmente existem outras situações em que isso não acontecia. E, para mim, não tem por que não ser. Não tem por que não ser calmo, não tem por que não ser organizado, não tem por que não ser seguro. Né? Quando a gente atua de maneira intempestiva, quando a gente não pensa no que fazer, quando a gente não tem uma científica, acontece coisa errada, gente. E não é porque o paciente está numa parada cardíaca, não é porque o paciente está passando por uma situação de insuficiência respiratória, por exemplo, que tudo tem que ser feito de qualquer jeito. Não, tudo tem que ser feito rapidamente, mas rapidez não pode estar associado a erro, tem que estar associado à efetividade. Bom, e aí quando a gente fala especificamente da assistência ao paciente crítico, ao paciente grave, a lei do exercício profissional, né, ela deixa claro para a gente. Então, eu sempre começo minhas aulas, minhas palestras, meus materiais de curso, tudo discutindo também
o que é de nossa competência, o que não é de nossa competência e, mais ainda, o que está na lei do exercício profissional. A lei do exercício profissional é o que rege a nossa profissão, é o que garante o funcionamento da enfermagem no Brasil, e é a partir dela que a gente deve seguir todos os nossos protocolos, todas as nossas condutas, a gente deve direcionar a nossa prática com base na lei do exercício profissional. Então, a Lei 7.498, não é isso? Ela diz o seguinte, ó, pacientes graves com risco de vida que exijam maior cuidado de complexidade técnica, certo? Tem que ter o cuidado privativo do enfermeiro. Então, isso já é claro, gente. O paciente grave, o paciente crítico, tá? O paciente que é um paciente que tem potencial risco de vida ou que ele já encontra-se com sua vida comprometida, ele tem que ter seus cuidados prestados diretamente pelo enfermeiro, tá? Então, são cuidados diretos de enfermagem que exigem conhecimento de base científica e capacidade para tomar decisão imediata. Então, o que é isso? A liderança do cuidado, quem vai determinar como a atividade de enfermagem vai ser feita, envolvendo não só os enfermeiros, mas também sua equipe técnica de enfermagem, é o profissional enfermeiro, principalmente na assistência ao paciente grave, ao paciente da emergência, ao paciente da unidade de terapia intensiva. Então, a gente não deve se eximir, a gente não deve se ausentar, a gente não deve se esconder dessa responsabilidade. Muito pelo contrário, a responsabilidade, ela é nossa, somos nós que iremos responder se tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de complicação com o paciente. E lembrem-se sempre, a gente responde nas esferas administrativas, nas esferas civil e na esfera ética do nosso conselho. Então, nós temos que ter isso sempre em mente. O cuidado ao paciente grave é minha responsabilidade. Antes do técnico de enfermagem, sou eu o responsável por esse paciente, porque está lá na lei do exercício profissional. Outro ponto importante em relação a isso é que o seguinte, muitas vezes você pode estar aí se perguntando, mas professor, então isso quer dizer que eu estou lá na emergência, eu sou técnico de enfermagem, eu não vou fazer nada para com o meu paciente, porque a responsabilidade é toda do enfermeiro, ou o enfermeiro, você pode estar pensando, e quando eu for enfermeiro, eu não vou poder delegar nada ao meu técnico de enfermagem? Não, não é assim. Cada um tem suas funções muito bem claras, muito bem estabelecidas, não só na lei do exercício profissional, não só no decreto que regulamenta a profissão, mas também nas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, nos pareceres. Então, sim, o técnico de enfermagem tem funções específicas na assistência ao paciente grave, tanto na emergência quanto na UTI, assim como o enfermeiro também tem, e tem funções que sim podem ser delegadas. É importante que nós saibamos o quê? Sempre que você assumir a responsabilidade de um plantão, seja como enfermeiro assistencial, seja na coordenação desse serviço, que você busque os requisitos legais. O que é que eu posso, o que eu não posso fazer, o que é minha responsabilidade, que eu não para ninguém, o que o técnico de enfermagem ele está habilitado, ele está autorizado a fazer. Isso é o básico, gente. Isso aqui é princípio básico para qualquer atuação do profissional enfermeiro. Bom, e aí a gente tem inúmeras resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Que eu trouxe para vocês algumas, né? Algumas mais atuais, realmente as principais, que falam de atuações do enfermeiro ao paciente crítico, né? Principalmente relacionados ao APH, à emergência e também à unidade de terapia intensiva. Eu trouxe as mais polêmicas para a gente discutir um pouco. Então, a primeira resolução que eu trago é uma resolução agora também, todas são de 2020, se não me engano, que é a resolução 633/2020. Então, ela normatiza, né, a atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento pré-hospitalar terrestre aquaviário, quer que seja na assistência direta e na central de regulação das urgências. Então, essa primeira resolução 633/2020, ela regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Mais à frente a gente vai discutir cada uma delas, tá? Depois a gente tem a resolução 639/2020, que dispõe sobre as competências do enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica, tanto no ambiente extra, ou seja, no ambiente de pré-hospitalar, quanto no ambiente intra-hospitalar, e isso vai envolver emergência e UTI também. Então, essa é uma resolução muito polêmica, que o pessoal discute muito, qual é o papel do enfermeiro na ventilação mecânica, o que é que a gente pode fazer, o que a gente não pode.
Esse é um tema que eu domino, porque eu gosto muito, né? Na verdade, é uma área que eu estudo muito, que é a ventilação mecânica. E aí, quando eu discuto isso com os meus alunos, eu digo, gente, a gente precisa saber de ventilação mecânica. A ventilação mecânica é uma terapia substitutiva de vida. Então, não tem como você ser enfermeiro, você atuar numa emergência, você atuar numa unidade de terapia intensiva e você não saber de ventilação mecânica. A gente tem isso como obrigação, sim, tá? Depois, a gente tem a outra resolução que sumiu aqui, a 641, na verdade, que é a utilização de dispositivos extraglóticos e outros procedimentos de acesso de via aérea, que é máscara laríngea, tubo extraglótico, tá? No ambiente pré-hospitalar. E, por último, a resolução 648, que é a resolução mais recente, eu até postei esses dias no meu Instagram, que foi uma resolução que veio trazer um ganho muito importante para um enfermeiro, que é a autorização sobre a punção intraóssea, certo? É algo que é realizado especialmente com maior frequência no atendimento pré-hospitalar, que é extremamente discutido, tá? E que o enfermeiro, a partir de então, se tornou apto e autorizado a fazer. Então, essas são as principais resoluções que a gente vai discutir um pouquinho mais, que tratam exatamente da assistência ao paciente crítico. O que é que nós podemos fazer? Quais são os nossos limites legais? Tudo bem? Bom, então a primeira resolução é a resolução COFEN 633/2020, que fala da atuação do enfermeiro da equipe de enfermagem, certo, no atendimento pré-hospitalar. Quais são as nossas competências? O que é que nós podemos de fato fazer? Então, vamos lá discutir esses artigos. Primeira, atribuições do enfermeiro: cumprir prescrições de medicamentos ou orientações oriundas do médico regulador, certo? Fornecidos por meio de rádio, telefone fixo ou móvel, à distância, e ou conforme os protocolos assistenciais estabelecidos e reconhecidos no serviço, conforme a resolução 487/2015 e segundo as orientações clínicas e gravidade em que o paciente requeira. O que é isso? Até então, né, a gente sabe que é proibido cumprir prescrição médica à distância. Entretanto, né, no atendimento ao Serviço Móvel de Urgência, ao SAMU, tá? O que é que acontece? Isso é autorizado, ok? Porque nós temos resoluções próprias, tanto a resolução 487 quanto a resolução 633/2020, que autoriza o enfermeiro o cumprimento dessas prescrições. Obviamente, né, levando em consideração toda a sua avaliação clínica, ele pode concordar ou não com a prescrição, isso é possível de ser avaliado sempre, em qualquer situação, e é importante a gente saber que tudo isso precisa estar registrado na ficha de atendimento do paciente lá no APH. Quais são esses medicamentos e procedimentos que são passíveis de regulação, que o médico regulador pode prescrever, pode orientar e que nós podemos executar? Analgésicos e antitérmicos de administração oral, intramuscular ou intravenosos, vasopressores, como, por exemplo, drogas vasoativas, antiagregantes plaquetários, soluções isotônicas de cloreto de sódio ou Ringer com lactato, né, soro fisiológico ou Ringer, beta-2 agonistas de curta duração, soluções hipertônicas de glicose, a desfibrilação manual, certo? E também a não reanimação em casos de morte óbvia e evidente, como, por exemplo, quando você encontrar um indivíduo com rigidez cadavérica, certo? Livor de hipostase, aquele paciente que não tem mais sinal nenhum de vida, decapitação, carbonização, segmentação do tronco, obviamente também seguindo algum tipo de protocolo local. Executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória, inclusive com o uso de dispositivos supraglóticos, como, por exemplo, a máscara laríngea, o Combitube, que a gente vai discutir mais à frente na outra resolução. Dispositivos intravasculares periféricos ou intraósseos, entre outras tecnologias, desde que capacitado. Então, até aí a gente está falando de inúmeras atribuições. Gente, se a gente fosse ter aula de cada pontinho desse que a resolução trata, eu acho que a gente faria um curso, na verdade, um curso de especialização, aí 2 anos só discutindo o que é que a gente pode fazer na emergência. Prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido, além de realizar partos sem distócia, certo? Partos sem nenhum tipo de complicação. Executar ações de salvamento terrestre em altura e salvamento aquático, desde que esteja capacitado e portando os equipamentos de proteção individual e coletivos específicos para cada uma dessas ações.
atuar em conjunto com a regulação das urgências, no atendimento e despacho dos recursos adequados em situações de agravos, tempo-dependentes ou de alto risco, por meio de pactuação das atribuições de acordo com os protocolos assistenciais, principalmente na função gestora, tá? Atuar em conjunto com a equipe multiprofissional de regulação no gerenciamento do transporte prolongado, atendimento de múltiplas vítimas, cenários táticos, catástrofes, endemias, epidemias, pandemias, como a que nós estamos vivendo, obviamente também segundo os protocolos institucionais. E tudo isso deve ser feito seguindo a Resolução 358/2009, que fala da sistematização da assistência de enfermagem. Então, olha a quantidade de atribuição que compete apenas ao enfermeiro, né, do atendimento pré-hospitalar, o enfermeiro da emergência. Então, a gente tem um mundo de tarefas, um mundo de atribuições que precisam ser levados em consideração e que outra, é importante que a gente esteja capacitado, que a gente se encontre preparado para o atendimento a esse paciente, né? Por quê? Quem trabalha na assistência pré-hospitalar, no SAMU, sabe que você trabalha com um desconhecido, você não sabe o que vai acontecer. Você pode atender um paciente que inicialmente era um paciente clínico, chega lá, está um paciente traumático. Você pode sair para atender, fazer um atendimento traumático relativamente simples e você encontrar um paciente politraumatizado. Então, você tem que estar preparado para o atendimento a todas essas demandas e a resolução 633, ela é clara, ela descreve exatamente quais são os nossos papéis, quais são as nossas atribuições. Bom, a resolução 639/2020 fala da ventilação mecânica, o que gera inúmeras discussões, principalmente entre as inúmeras categorias profissionais, né, principalmente entre a fisioterapia e a enfermagem. Bom, mas a primeira coisa que eu falo em relação a isso é que não tem que ter briga entre a fisioterapia e a enfermagem. A resolução é do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, então ela estabelece a atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Ela não tem jurisdição, ela não afeta, ela não interfere na atuação da fisioterapia, tá? O Conselho ele não tem esse tipo de jurisdição, né? Nem o COFITO pode atuar na enfermagem, nem o COFEN pode atuar na fisioterapia, enfim, certo? Então, vamos lá falar sobre ventilação mecânica, num contexto tanto de emergência quanto num contexto de unidade de terapia intensiva, certo? Então, ó, no âmbito da equipe de enfermagem, ou seja, entre técnicos e enfermeiros, é competência privativa do enfermeiro a montagem, a testagem e a instalação dos aparelhos de ventilação mecânica, tanto aqueles invasivos, ou seja, para o paciente que encontra-se intubado, quanto dos de não invasivo, né, que é a VNI, tanto em pacientes adultos, pediátricos ou neonatais. No contexto do processo de enfermagem, ou seja, quando você está cuidando e assistindo esse paciente, é competência nossa, do enfermeiro, mantê-lo monitorizado, então, atender todos os critérios de monitorização desse paciente, a checagem de todos os alarmes, o ajuste inicial e o manejo dos parâmetros ventilatórios, tanto na estratégia invasiva quanto não invasiva. Bom, e aí esse foi um tópico que gerou um bocado de discussão, porque muita gente começou a questionar. Tá, mas a gente vai parametrizar o ventilador inicialmente? É nossa competência, sim ou não? A resolução, no seu inciso primeiro, ela já deixou claro o seguinte, ó, o ajuste inicial e manejo dos parâmetros de ventilação mecânica que trata o artigo 2 devem ocorrer sobre coordenação médica. O que é isso? O médico deve prescrever quais são os parâmetros ventilatórios que ele deseja colocar no paciente e a gente vai instalar como se fosse uma droga vasoativa, como se fosse aí uma medicação qualquer. Lembrando que nós temos a competência e nós temos o respaldo legal de nos recusarmos a atender qualquer tipo de prescrição que a gente não concorde. Mas aí eu faço a pergunta, e como é que eu sei que está errado? A única maneira, gente, é estudando. A única maneira é se capacitando. Porque senão você vai fazer aquela prescrição às cegas, sabe? Ele vai lá prescrever, muitas vezes está errado, você pode causar um trauma no paciente, você pode matar um paciente com um ajuste ventilatório incorreto. E aí, se você não sabe, se você não tem raciocínio crítico para discordar, para lá discutir, para lá profissional, você vai cometendo erro. Então, sim, é nossa competência fazer esse ajuste inicial, desde que esteja prescrito pelo profissional médico.
E no âmbito da equipe de enfermagem, constitui procedimento privativo do enfermeiro a coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória. O que é isso? Gasometria arterial. A gente tem outra resolução específica do Conselho Federal de Enfermagem que fala exatamente da coleta de gasometria. Mas essa resolução, ela veio deixar claro para a gente também o quê? Que sim, a atribuição de coleta de gasometria dentro da equipe de enfermagem, ela é específica, ela é privativa do enfermeiro, certo? Então, só quem pode colher gaso arterial é o profissional o enfermeiro para esse fim, para fins de monitorização, na verdade, para qualquer fim. A gasometria é um procedimento muito sério, é um procedimento muito complexo, que você pode causar lesões graves no paciente se você não fizer de maneira adequada, seguindo todas as técnicas corretas. Daí a necessidade, né, de ser exclusivo do profissional enfermeiro, que é quem tem competência técnico-científica para tal. Bom, na montagem, testagem e instalação desses aparelhos de ventilação mecânica também é competência do enfermeiro. Fixação e centralização do tubo traqueal, assim como a monitorização da pressão do cuff, que é o balonete, tá, do tubo, em níveis seguros, e também averiguação quanto ao seu correto posicionamento. Então, o paciente foi entubado, a gente faz a fixação do tubo, certo? E centraliza ele conforme a orientação médica. Outro ponto importante é monitorar a pressão desse CAF. A gente tem um equipamento chamado cafômetro na UTI que a gente vai monitorizar o CAF do paciente. Vanushka pediu para falar, vocês pediram para falar mais devagar, né? Tudo bem, aqui eu me empolgo, vou falar mais devagar. Bom, a realização e a avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas nos pacientes sob ventilação mecânica. Então, a gente tem outra resolução importante, que é a resolução 557/2017, que fala exatamente sobre a aspiração das vias aéreas. Então, vale a pena, quem tem dúvidas sobre o procedimento de aspiração, dar uma lida nessa resolução. De todo modo, de maneira mais rápida, prática, para que vocês entendam, a aspiração das vias aéreas do paciente grave é competência privativa do enfermeiro. Tanto do paciente que esteja intubado com um tubo orotraqueal, quanto aquele que esteja traqueostomizado, certo? Os pacientes crônicos, os pacientes sob cuidados menos complexos podem sim ser aspirados pelo técnico de enfermagem, desde que sob supervisão e orientação do profissional enfermeiro. A aspiração, gente, vai muito além de você apenas remover a secreção do paciente. É um ato que você pode causar, por exemplo, uma estimulação vasovagal no paciente, ele pode fazer bradicardia, você pode ter aí uma atelectasia induzida pela aspiração do paciente, você pode traumatizar a traqueia dele, certo? Você pode levar um processo infeccioso para os pulmões desse paciente, por isso que a aspiração se tornou objeto de discussão nos últimos anos e se tornou, no paciente grave, privativa do enfermeiro, tá? A realização e ou prescrição de todos os cuidados relacionados ao orifício da traqueostomia e à integridade da pele periestomal, ou seja, o paciente traqueostomizado tem que ter um plano de cuidados específicos criado pelo enfermeiro para o cuidado com esse orifício. A realização e ou prescrição da higiene bucal, incluindo o uso da clorexidina 0,12% ou outras soluções antissépticas cientificamente recomendadas no paciente sobre a ventilação mecânica, ou seja, a higiene oral desse paciente pode ser feita tanto pelo enfermeiro, como ele pode prescrever isso e o técnico realizar, tá? Artigo 5º, participar da decisão, da realização e ou prescrição na equipe de enfermagem de todos os procedimentos relacionados à pronação do paciente sob ventilação mecânica e à aplicação dos cuidados relacionados à prevenção dos incidentes. O que é isso? A gente discutiu muito a posição prona agora nessa época da Covid-19, né? Eu acho que vocês devem ter visto algum tipo de reportagem, ter tido algum tipo de aula, né? Visto esse tipo de discussão. A posição prona é quando você vai colocar o paciente de barriga para baixo, né? Porque você libera a área posterior do pulmão, que é uma área maior que a área anterior, para que você tenha uma melhor resposta respiratória. Então, muito se foi exigido das equipes de saúde durante a pandemia do coronavírus para pronar os pacientes, porque a gente tinha resultados mais efetivos. E a equipe de enfermagem estava lá encabeçando, liderando, acompanhando todos esses procedimentos e garantindo que esse processo fosse um processo
seguro e efetivo, né? Lembre-se, não é só pronar, não é só virar de barriga para baixo. Lembre-se que o paciente vai estar entubado, com acesso venoso central, com catéter de diálise, catéter de sonda, vesical de demora, sonda nasogástrica, nasointeral, uma série de dispositivos. Então, por isso que se torna algo complexo, e aí é privativo do enfermeiro liderar também esse processo. Outra resolução, que é a resolução também super recente, que é a 641/2020, fala do uso dos dispositivos extraglóticos pelo enfermeiro. Eu acho que uma das primeiras perguntas que eu recebi quando eu comecei a dar aula foi assim: professor, o enfermeiro pode entubar? Professor, o enfermeiro pode fazer sutura? Professor, o enfermeiro pode fazer pequenas cirurgias? E aí eu sempre, na verdade, no começo eu dizia, gente, por que eles estão fazendo esse tipo de pergunta? Mas depois eu entendi que muitas vezes é a ansiedade da gente de fazer procedimentos mais complexos. Então, a gente tem mais à frente as respostas para essas perguntas que eu falei para vocês, tá? Mas, de todo modo, a gente tem que entender quais são os nossos limites legais e o que a legislação nos autoriza ou não. Então, em relação às vias aéreas avançadas, em relação à necessidade do paciente ter uma prótese endotraqueal, por exemplo, para que ele consiga respirar de maneira efetiva, nós tivemos a resolução 641 agora de 2020, que fala da autorização para o enfermeiro fazer uso dos dispositivos extraglóticos, né, dispositivos que garantem uma boa ventilação, mas eles não ultrapassam o limite ali da traqueia do paciente. Então, compete ao enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a averiguação quanto ao correto posicionamento e as técnicas de manutenção das pressões internas dos manguitos e ou balonetes, dos dispositivos extraglóticos e tubos traqueais, a instalações de líquido, soro fisiológico, água destilada e o esvaziamento controlado, conforme protocolo institucional, também para os pacientes em transporte em aeronaves em asa fixa ou rotativa. É privativo do enfermeiro o quê? A utilização da pinça de Magil, né, que é aquela pinça que você utiliza junto com o laringoscópio para retirar corpos estranhos, né, quando você tem uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho em pacientes inconscientes e depois do insucesso de Heimlich, né, que é a técnica de desobstrução clássica. Então, essa resolução ela veio trazer esse monte de ganhos para a gente. E aí responde aquela pergunta que a gente faz: o enfermeiro pode fazer intubação? Pode, a gente vai ver mais à frente que pode sim, mas não precisa. Se você tem o uso do dispositivo extraglótico de maneira efetiva, a gente consegue sim salvar um paciente, deixar ele estabilizado, tá? Artigo 4º. É de responsabilidade do enfermeiro a execução da cricotireoidostomia por punção na obstrução completa da via aérea por um corpo estranho. O que é isso? O paciente teve uma obstrução do corpo estranho, tentou fazer manobra de Heimlich, não conseguiu. Você tentou utilizar o laringoscópio, a pinça, você não conseguiu e o paciente encontra-se em plena insuficiência respiratória ou até mesmo em parada respiratória. Sim, você pode fazer a cricotireoidostomia, que é uma perfuração aqui na região da cartilagem cricoide, certo? Que garante a troca gasosa desse paciente numa medida brusca, numa medida de urgência, ok? Obviamente que a gente vai ver mais à frente quais são os requisitos para isso. Então, para a execução dos procedimentos constantes nos artigos supracitados, o enfermeiro deve estar o quê? Devidamente capacitado, por meio de curso presencial com conteúdo que inclua tanto a teoria quanto a prática simulada. Ou seja, você pode fazer tudo isso que a gente discutiu anteriormente, desde que você tenha formação presencial, formação com prática e teoria simulada. Os enfermeiros dos cursos que são instrutores para esses procedimentos devem, primeiro, possuir especialização na área de urgência e emergência. Então, se você buscar fazer um curso desse, por exemplo, de uso de dispositivo supraglótico, extraglótico, do uso no procedimento da cricotireoidostomia, você tem que procurar um curso de formação que tenha enfermeiros que sejam instrutores, especialistas em urgência e emergência, que saibam realizar o procedimento, que foram treinados previamente, certo? E que tenham experiência comprovada, tanto no uso dos dispositivos extraglóticos, como a máscara laríngea, como o Combitube, certo? Como também na realização da cricotireoidostomia por punção. Então, é importante sempre deixar claro que o nosso conselho ele nos habilita
ele nos deixa como sendo profissionais legalmente habilitados, legalmente capacitados. Entretanto, a capacitação prática é a sua formação que vai te garantir. Então, é você buscar fazer esse curso, né, caso você tenha interesse na atuação, e fazer um curso de maneira efetiva, um curso bom, para que no dia a dia você saiba como executar sua conduta, tá? Bom, outra resolução, que é a resolução 648/2020, ele fala da punção pelo enfermeiro, da punção intraóssea, algo que para o enfermeiro do APH já era mais comum, certo? Porque ele já fazia isso no dia a dia. Entretanto, a gente era carente, a gente era órfão de uma resolução específica dessa área. E aí, com a promulgação da resolução 468/2020, a gente teve essa normatização de maneira efetiva. Então, a partir de então, a gente é de fato habilitado, desde que cumpra, obviamente, todos os requisitos que a gente vai ver mais à frente. Então, o artigo 1º da resolução diz o seguinte, ó, no âmbito da equipe de enfermagem, é privativo do enfermeiro a realização da punção intraóssea em situações de urgência e emergência, ou seja, naquelas situações críticas, no cuidado ao paciente grave, né, desde que exista a impossibilidade do acesso venoso periférico. Tentou ali 2, 3, 4, 5 vezes uma punção periférica, o que já é exagero, o paciente está lá em choque hipovolêmico, por exemplo, você já conteve a hemorragia, mas você precisa repor volume, e você não tem acesso, o que é que você vai fazer? Se você tiver material adequado, você for legalmente habilitado, você, enfermeiro, pode sim fazer a punção intraóssea. É um curso sensacional, é um curso que eu recomendo que vocês façam, certo? Porque inúmeras situações vão exigir uma punção intraóssea e sim, a gente consegue salvar a vida de um paciente com uma via dessa. Então, para a realização da punção intraóssea, é recomendada a utilização de todos os dispositivos legalmente registrados pela Anvisa, não devendo ser utilizado agulha hipodérmica, catéteres sobre agulha ou qualquer outro material não específico para esse fim. Então, nada de estar tentando fazer milagre, fazer arrumadinho, não. Se você vai fazer a punção intraóssea, tem que utilizar o material adequado, porque senão você não segue o que a resolução diz, e aí sim você pode responder legalmente por isso. Para a realização da punção intraóssea, o enfermeiro deve estar devidamente capacitado por meio de curso presencial que inclua teoria e prática simulada. Então, é necessário fazer a prática simulada também nessas situações. E aí vocês me perguntam, professor, como é que normalmente essas práticas simuladas acontecem? Para esse tipo de curso, eles têm alguns simuladores ou muitas vezes utiliza osso de animal, né? Para que você consiga fazer a perfuração e entender ali anatomicamente o que é mais aproximado do osso humano. Os enfermeiros instrutores dos cursos de capacitação para punção intraóssea devem possuir especialização na área de urgência e emergência ou áreas afins, como, por exemplo, terapia intensiva, que contemplem na sua matriz curricular esses conteúdos supracitados. Mais uma vez, buscar que os instrutores eles sejam, antes de mais nada, capacitados e legalmente habilitados, ok? Falamos das principais resoluções, e aí eu gosto de trabalhar esse artigo com vocês, porque é uma publicação científica, foi trazida na Enfermagem em Foco, que é uma revista muito importante aqui no Brasil, a revista do Conselho Federal de Enfermagem. É um artigo que fala sobre a competência legal do enfermeiro na urgência e emergência. É um artigo que eu posso disponibilizar depois para vocês, que vale a pena a leitura. Tá? Por quê? Esse é um artigo que ele compilou vários pareceres do Conselho Federal de Enfermagem, certo? Discutindo quais são nossas competências, o que eu posso e o que eu não posso fazer no atendimento ao paciente grave, tanto na situação de urgência quanto na situação de cuidado crítico ao paciente na UTI. Então, esse quadro 1, ele traz para a gente os principais procedimentos e as principais resoluções que a gente tem. Então, a gente tem a resolução 423/2012, vários pareceres que falam da atuação do enfermeiro na classificação de risco, como sendo uma atividade privativa nossa, o parecer 3703 de 2013 do Corém São Paulo, que fala sobre as nossas atuações no carro de emergência, na montagem, na monitorização, no controle. Parecer COFEM do Distrito Federal, Corém, Distrito Federal, desculpa, 016, que fala sobre a prescrição da oximetria contínua, ou seja, a gente pode prescrever oximetria sem precisar da prescrição do médico, né? A gente pode instalar a oximetria no paciente sem que o médico peça isso, sem que ele prescreva isso.
A punção arterial, na resolução 390, como eu havia falado, que também é privativa do enfermeiro, então o técnico de enfermagem não pode executar. Vários, inúmeros pareceres que falam da nossa habilitação para a punção da veia jugular externa, que é uma veia calibrosa, apesar de ser periférica. Vários inúmeros pareceres aí, também falando sobre a máscara laríngea, o que veio agora com a resolução dos dispositivos extraglóticos, que falam que nós somos habilitados a fazer uso. O uso do desfibrilador externo, que muita gente fica perguntando, professor, eu estou atendendo um indivíduo, eu reconheci que ele está lá em parada cardiorrespiratória, eu tento inicialmente fazer compressão torácica, ele não responde, eu tenho um desfibrilador externo, eu posso utilizar? Não, você não pode, você deve utilizar, tá certo? A manobra vagal também, que fala sobre a autorização do... Vanushka aqui fazendo graça. Que fala sobre a autorização do enfermeiro em realizar a manobra vagal, que é uma manobra utilizada para reverter algum tipo de arritmia, certo? E o parecer também de 2009, que já falava da punção intraóssea, né, desde que a gente seja habilitado para tal, tá? Que veio agora essa resolução de 2016. Então, a gente tem uma série de pareceres que mostram que são nossas competências legais. Mas todos eles, gente, vão terminar numa mesma frase, numa mesma conclusão. Você tem que estar capacitado, você tem que estar habilitado para executar todos esses procedimentos. Por isso que minha palestra ela foi iniciada com a seguinte pergunta: você está preparado? Você sabe o que fazer? Porque não tem outro caminho que não seja o aprendizado através da formação. Esse outro aqui, esse outro quadro 3, pausa para o cafezinho, para a mente começar a funcionar melhor. Esse outro quadro, ele fala de procedimentos que são de competência do enfermeiro apenas em risco iminente de morte e na impossibilidade de ser realizado pelo médico. E aí vem todas aquelas perguntas que vocês sempre fazem. Quais são essas perguntas? A gente pode entubar, professor? A gente pode funcionar um acesso central? A gente pode fazer uma sutura? Vamos lá entender. Nós temos vários pareceres e resoluções que deixam claro o seguinte: todos esses procedimentos, eles podem ser, sim, feitos pelo enfermeiro. Em quais situações? É uma soma de 3 situações. Primeiro, você ter competência científica para tal, ou seja, você ser capacitado, ser habilitado, você saber fazer, certo? Segundo ponto, o paciente está em iminente risco de morte, ou seja, você saber fazer a avaliação do paciente e definir que, de fato, o paciente encontra-se em estado crítico e que, se você não fizer nada, ele vai evoluir a óbito. E a terceira situação, que é a ausência do médico. Então, na soma desses três critérios, aí sim você pode fazer todos esses procedimentos. Eu sei fazer, o paciente está morrendo, está claro para mim que ele está morrendo, e eu sei explicar o porquê disso, e eu não tenho médico presente. Então, eu posso, sim, passar a sonda nasogástrica para fazer aspiração de líquidos estomacais. Quando o paciente, por exemplo, tenta um suicídio por substância tóxica, ele bebe chumbinho, ele bebe veneno de rato, bebe Baygon, enfim, qualquer situação. A administração medicinal, então, eu instalar o oxigênio no paciente também. Sutura também pode ser feita, desde que você saiba, desde que o paciente tenha risco de vida, de morte, e que o médico ele não esteja presente. Intubação orotraqueal também, e alteração de programação de parâmetros do ventilador mecânico. Então, a resposta que muita gente tem lá no começo da graduação e que muita gente se faz está aqui, gente. Nós podemos fazer, sim, o nosso código de ética nos habilita para isso, a lei do exercício profissional nos habilita para isso, desde que eu saiba fazer, eu tenha formação, eu tenha capacitação e experiência para tal, o paciente encontra-se em risco de morte, e isso esteja claro e muito bem definido para mim, e o profissional médico não esteja. E aí muita gente deve estar pensando, mas professor, e quando o médico está? Gente, não vamos assumir responsabilidade que não é nossa, né? Ele ganha bem mais que a gente para isso, então deixa ele trabalhar. Não fique se sentindo menor porque você vai executar um procedimento, porque você não entubou um paciente. O médico ganha para isso, ele é habilitado para isso. Essa é a função dele, deixa ele fazer. Eu garanto que você gerenciando a intubação, você gerenciando todos os fatores de risco, o paciente ele vai ter inúmeros outros benefícios que são quase que na mesma proporção. Outros pareceres, né, por exemplo, eu trouxe esses 2 pareceres do Corém Pernambuco, que foi o exercício da enfermagem sem a presença do médico. Então, acontece a situação de urgência, eu não tenho médico, o que é que a enfermagem pode fazer? Tudo que a gente discutiu anteriormente, desde que tenha habilitação e que o paciente tenha necessidade.
Outro parecer importante, que é muito comum na emergência, é a dor torácica, é o infarto. A gente sabe que no infarto agudo do miocárdio, tempo é músculo. Então, o paciente infartou, quanto mais rápido você intervir, mais rápido ele se recupera, menos miocárdio ele perde. E aí, se você está lá na classificação de risco do hospital, chega um paciente com quadro clássico de dor torácica, né, e você sabe que ele precisa fazer um eletrocardiograma, você sabe que ele precisa dar uma avaliação de cardiologista, você sabe até mesmo qual você usa, e isso está muito claro no parecer de dor torácica do hospital, você pode executar sem nenhum tipo de problema. Né? Em relação à droga, os hospitais eles deixam muito para a decisão do médico, mas em relação ao eletrocardiograma, não, gente, não precisa. Chega um paciente com dor torácica que irradia para a região esquerda, face interna do braço, tem sinal de queimação, vontade de vomitar, náusea, que são os equivalentes isquêmicos, dor no peito. Você vai estar esperando, eu vou falar com o médico para ver se eu faço ou não o eletro. Não, faz o eletro, em 10 minutos você consegue ter esse cuidado rápido para o paciente. Então, 10 minutos você atende o paciente, faz a avaliação e classificação dele, faz o eletrocardiograma, já chama o cardiologista e aí você define rapidamente que esse paciente teve um infarto e aí em menos de meia hora esse paciente ele é atendido com sucesso. E acreditem, gente, nos hospitais, nos serviços que nós temos, os protocolos de dor torácica, que são bem gerenciados pelo enfermeiro, a gente tem sucesso, a gente tem a efetividade e a mortalidade por doença cardiovascular é menor. E o que diz o COFEN sobre tudo isso? Em relação à enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem normatiza em âmbito nacional a obrigatoriedade de haver enfermeiros em todas as unidades e serviços nos quais você tenha atuação de enfermagem de pacientes de alta complexidade. O que é isso? O COFEN ele obriga que você tenha enfermeiros tanto nas emergências, quanto nas UTIs, ou em qualquer outro setor que você tenha cuidado ao paciente grave. Então, a nossa presença ela é reconhecida como sendo indispensável. E é importante que a gente valorize isso. Como é que a gente valoriza isso? Mostrando ser um bom profissional. Então, o que é que a gente faz? Quais são as nossas competências? Planejar e organizar a assistência, disponibilizar recursos humanos, materiais e todos os equipamentos necessários ao atendimento ao paciente crítico, coordenar e distribuir a nossa equipe, garantir a qualidade e segurança do atendimento, estabelecer prioridades. A gente sabe que apesar da gente estar numa UTI, de estar numa emergência, de ter muito paciente grave, mas sempre vai existir o grave do grave, aquele que exige uma maior atenção, que exige que o cuidado seja priorizado, e é você que tem que decidir isso. Manter o atendimento às rotinas, normas e fluxos da instituição e liderar todos os procedimentos de maior complexidade. E aí eu pergunto, tudo, né, gente? Tudo. Então, para estar numa emergência, para estar numa UTI, você tem que ser bom. Você não pode ser menos que bom, não, né? Se a gente não tivesse ao vivo no YouTube, eu ia dizer, você tem que ser foda, tá? Que é isso que tem que ser. Então, quais são nossas atividades privativas? Dirigir, coordenar, planejar, prescrever, delegar e supervisionar. Então, a atuação do enfermeiro é uma atuação que é extremamente relacionada à direção, relacionada ao fluxo. Eu vi uma postagem ontem no Instagram que eu achei sensacional. O enfermeiro, ele não dança conforme a música, ele dita o ritmo. Então, tenham isso sempre em mente quando vocês estiverem na UTI, quando vocês estiverem na emergência. A sua equipe, ela é a sua cara. E isso, gente, é notório. O enfermeiro desorganizado, o enfermeiro que é displicente, o enfermeiro que não está nem aí, quando você olha, a equipe, 90% é do mesmo jeito. Quando você é organizado, quando você tem foco, quando você é determinado, você percebe que a tua equipe, ela anda conforme você dita a música, tá? Mas aí, o que são cuidados críticos, Vitor? O que é um cuidado crítico? O que é que a gente discute? Além de tudo que a gente viu anteriormente, né, como conceito, os cuidados críticos intensivos entende-se como a assistência prestada a pacientes críticos e potencialmente críticos, que são pacientes graves com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, então aquele paciente com comprometimento cardiovascular, aquele paciente com comprometimento respiratório, renal, neurológico, com perda de sua autorregulação, ou seja, quando o seu próprio corpo não consegue manter a estabilidade dos sinais vitais, e que, invariavelmente, vai necessitar da substituição artificial das funções vitais, como, por exemplo, fazer uso de ventilador mecânico, uso de drogas vasoativas, uso de aparelhos de hemodiálise, tá?
e, obviamente, todos os pacientes graves que apresentem estabilidade clínica, mas que tenham potencial risco, que é outro foco importante que a gente tem que ter. Muitas vezes o paciente está ali estável, mas isso não quer dizer que o paciente não é um paciente crítico, muito pelo contrário, é um paciente que está por um fio de desestabilizar, de se tornar muito grave, e aí a gente precisa manter nossos cuidados contínuos para esse paciente. E aí, o que muda entre a emergência e a UTI? Eu costumo dizer que o que muda classicamente é a rapidez, a resolução e os focos. A emergência é o local clássico para atendimento e estabilização dos quadros agudos e graves, que exigem intervenções rápidas, imediatas, específicas, mas não é um local de permanência do paciente. A emergência é um local de estabilização de funções vitais, e, a partir dessa estabilização, o paciente ele vai ser direcionado para algum centro. Ele vai para o bloco cirúrgico, caso seja uma situação cirúrgica, ele vai para a unidade de terapia intensiva, que é o destino mais comum, ou ele vai para casa, ou ele vai para a clínica médica. Quando a gente fala do atendimento ao paciente crítico, a emergência é a porta de entrada desse paciente. E, gente, acreditem, o papel da emergência é fundamental para o sucesso do atendimento desse paciente na unidade de terapia intensiva. Então, se a emergência não conduz bem esse paciente, tudo isso é repercutido na unidade de terapia intensiva, na gravidade desse paciente, porque os minutos após o trauma, após o evento, após a situação que levou o paciente à emergência são críticos. Então, quanto melhor for esse atendimento ali na emergência, mais o melhor prognóstico, né, mais resultados favoráveis esse paciente vai ter ao chegar na unidade de terapia intensiva. Se engana quem pensa que a UTI, a UTI é um local de desova do paciente crítico. Muito pelo contrário. A emergência ela tem como função estabilizar o paciente. Ah, você está lá enfermeiro da UTI, isso já aconteceu comigo, tá? O enfermeiro da emergência ligava, Vitor, se prepara que vai chegar um paciente gravíssimo aí, aqui na emergência, tá com isso, com aquilo. Aí eu dizia, não, mas preparado eu meio que já tô, já tenho um leito, eu já tenho equipamento, a equipe já é ciente, tá todo mundo aqui com Glasgow de 15, consciente e orientado. Por que eu tenho que me preparar? Não, porque a gente vai só estabilizar e levar ele aí para cima. Eu disse, não, quando o paciente chegar, você me pedir a vaga, você me passar o caso de fato do paciente, eu vou ter um tempo para isso. E a emergência não é um local de passagem, não. Oi, passei aqui pela emergência, tchau, tudo bem, vou para a UTI. Não, a emergência é um local de estabilização do paciente. Então, intuba na emergência, se for preciso, faz reanimação cardiopulmonar na emergência, pega acesso venoso central, drena tórax, o que for necessário ser feito no paciente é feito, certo? Nada de estar pensando que a UTI é o local que você vai só jogar o paciente e lá a gente vai ter o pozinho mágico que a gente vai jogar em cima do paciente e o paciente vai estar ótimo, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Muitas são as vezes que a gente não consegue fazer mais nada na UTI porque, infelizmente, a emergência não foi efetiva. Mas quando o contrário acontece, gente, a gente quase não tem trabalho. Quando o SAMU cumpre bem o seu papel, que sempre cumpre, né? Às vezes não consegue cumprir porque falta algum tipo de recurso. Quando a emergência do hospital atua bem, o paciente chega na UTI estável, tranquilo, e a gente consegue aplicar realmente todos os critérios de terapia intensiva e a recuperação desse paciente, é muito rápida. E aí, um dado importante que a gente tem que ter em relação ao cuidado do nosso paciente é a necessidade de monitorizá-lo, né? Porque quando a gente fala de monitorização, a gente está falando de direcionamento de tratamento, de diagnóstico, de manter esse paciente com a perfusão e oxigenação adequadas, certo? A monitorização ela é não invasiva, minimamente invasiva e invasiva. Eu vou falar rapidamente aqui para que a gente entenda o que fazer. Então, conhecer o seu paciente, monitorar o seu paciente é o primeiro ponto. É cuidado básico, tanto da emergência quanto da UTI. Se aproxime dele, saia da mesa, saia do balcão, deixe um pouco de lado a sua burocracia e vá cuidar do paciente. Afinal de contas, a gente volta lá para a lei do exercício profissional, e a lei do exercício profissional é clara, é cuidado de nossa responsabilidade. Por que eu tenho que monitorizar o meu paciente? A monitorização é um alarme, é um guia, é um alerta, tá? Então, ela permite que a gente aplique o recurso certo, no tempo correto, na hora certa, que a gente consiga atender os pacientes com maior gravidade, que a gente veja, por exemplo, aquele paciente que estava bem e mudou de prognóstico e ficou muito mal, certo? Então, isso faz com que a gente tenha a base do nosso paciente, a gente consiga entender o que é que está acontecendo. Quando eu preciso monitorizar um paciente na emergência ou na UTI? Sempre. Enquanto há vida, há risco. Se o paciente está na emergência é porque ele é de risco ou ele já está grave. A mesma coisa para a UTI. A pergunta é com o quê?
Como e em quais situações? A gente tem que entender de fato que muitas vezes vai existir prioridade, vai chegar a situação na emergência que você vai ter 50 pacientes e você só vai ter 30 monitores. Né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que reorganizar o meu plantão? Quais serão as prioridades que eu vou dar em relação à monitorização? Isso é você que decide, enfermeiro, não é ninguém não. O quê? Tudo. O paciente está lá, eu tenho que avaliar ele todo. O olhar do paciente fala, a cor da pele, a expressão corporal, a posição corporal, né? Os dados de exames laboratoriais, exames de imagem. Então, pelo amor de Deus, chegou lá o resultado da gasometria, ou você fez a gasometria, não entrega para o médico, não. Lê, entende o que é que está ali. Fez uma radiografia de tórax, faz a avaliação dessa radiografia, porque você discute, porque você consegue entender em conjunto o que é que vai ser feito com esse paciente, até mesmo para organizar a sua equipe, tá? Para direcionar a tua equipe. E como? Com os monitores. Mas, professor, só monitor, equipamento? Não, gente, nós somos monitores, o nosso olhar, certo? O nosso toque. Esses dias eu dando aula de semiologia para o pessoal, eu disse, gente, e aí a gente está no UTI, o monitor quebra, o que é que a gente faz? Eu dei exemplo de alunos de outra instituição, né, que a gente um dia estava na UTI fazendo prática e o monitor desligou, e eles ficaram desesperados. E agora, professor? Agora você toca no paciente, você sente o pulso usando suas digitais, você faz a ausculta usando o estetoscópio, você toca na pele do paciente, você observa a respiração dele. Então, os monitores, eles permitem realmente que a gente tenha esses dados, mas nada substitui o humano, a clínica, o seu olhar. Então, esteja atento ao seu paciente, tá? Conheça o seu paciente, conheça a situação clínica. Professor, eu recebi um paciente com púrpura trombocitopênica. Minha nossa senhora, o que é isso? Nunca vi. Tive uma aula na graduação, mas esqueci. E agora, o que é que eu faço? Sua obrigação é, quando chegar em casa de noite, ler sobre púrpura trombocitopênica. A sua função é entender a situação clínica, porque a partir do entendimento da situação clínica, você consegue direcionar o seu tratamento. É por isso que, muitas vezes, na graduação, o aluno fica ansioso pela prática. Ah, professor, eu quero funcionar um acesso, eu quero passar uma sonda. Preste atenção na teoria, preste atenção na situação clínica, é isso que vai fazer a diferença. Você passou uma sonda uma vez, foi difícil, passou outra, foi menos difícil, terceira, já ficou mais fácil, na quarta vez você já está craque. Mas as indicações dessa sonda, o porquê, como a técnica é feita, quais são as complicações, quais são os riscos, o que eu preciso gerenciar, quais são os cuidados gerais para esse paciente, vai estar aqui, ó, na tua cabeça. Você teve isso como formação. A prática é repetição. Você aprende a fazer e depois você fica craque. Mas a teoria é o que você guarda na sua cabeça, é o que a gente trabalha com vocês em sala de aula. E a partir desse conhecimento, do conhecimento do seu paciente, conhecimento da situação clínica que ele se encontra, você consegue prever, conhecer a evolução, o que é que pode acontecer com esse paciente. É um paciente que tem maior ou menor chance de ir a óbito, é um paciente que tem maior ou menor chance de se recuperar. E aí, monitorizar, obviamente, que é diferente de adivinhar. Não, eu não vou olhar para o paciente e vou dizer, ih, esse aí está com o pé na cova. Não. Primeiro, eu não vou falar desse jeito, eu não vou pensar assim. Eu tenho que avaliar o meu paciente criticamente e dizer, ó, as chances desse paciente ir a óbito são bem maiores. Por quê? Os exames estão alterados, a função cardíaca dele está assim, ele já não urina, pressão de droga vasoativa em dose alta, o ventilador está nos parâmetros mais elevados. Então, é a avaliação do teu paciente, né, a anamnese, é o exame físico inicial para isso. O monitor ele vai trazer esses dados aí para a gente, ó, dados de frequência cardíaca, vai permitir a avaliação eletrocardiográfica contínua, né, o eletrocardiograma contínuo, frequência respiratória, oximetria de pulso, temperatura, pressão arterial, perfusão periférica, nível de consciência, diurese, todos esses parâmetros que são fundamentais para que você possa definir como o paciente ele se encontra e de que maneira esse paciente ele vem evoluindo. É importante a gente ter essa percepção da necessidade de fazer o acompanhamento do paciente em relação aos sinais vitais, porque eles, de fato, traduzem para a gente como é que esse paciente ele se encontra. E aí eu trouxe para vocês, para a gente finalizar, a gente já está próximo do fim, 2 artigos importantes, né? Esse artigo que fala do papel gerencial do enfermeiro em unidades de emergência, é um artigo que a gente publicou no ano de 2017, eu trago para vocês. E aí, como resultados principais, né, como papel gerencial do enfermeiro na unidade de emergência, a gente viu o seguinte, ó, gestão da superlotação, garantia adequado dimensionamento de pessoal, previsão e provisão de todos os recursos, planejamento do cuidado, pensamento crítico, gerência do cuidado, liderança, supervisão, articulação e gerenciamento de conflitos, que são muitos, e tomadas de decisão.
né, a gente pode concluir o seguinte: o enfermeiro na emergência se caracteriza como um agente articulador, com capacidade de estabelecer conexões, sensibilizar, promover o trabalho em equipe, a fim de desenvolver as melhores práticas assistenciais no serviço de emergência através do seu papel gerencial. E na UTI, o que é que a gente tem de dado positivo? Esse artigo, publicado no ano de 2015 por grandes pesquisadoras na área de terapia intensiva, fala exatamente do papel do enfermeiro na terapia intensiva. Quais são nossas competências, o que é que a gente precisa, dentro do ambiente de UTI, né, trazer de maneira clara, de maneira segura, para que a gente consiga ter um papel muito bem executado, para que a UTI ela funcione bem. Então, ele traz esse quadro que diz o seguinte, ó: a gente precisa de conhecimento, né? A gente precisa de desempenho técnico, lógico, conhecimento científico, ter tomada de decisão, saber liderar, trabalhar em equipe, ter bom relacionamento pessoal, estabelecer boas e efetivas estratégias de comunicação, planejamento, organização, equilíbrio emocional. Então, tudo isso, atividade básica. Então, antes de você pensar em ir para a unidade de terapia intensiva, ser enfermeiro de UTI, faz um checklist aí. Será que você tem tudo isso? A resposta é não, né? Não, gente, ninguém tem. Obviamente que ninguém tem isso. Isso a gente se desenvolve, né? Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, eu estava com um amigo esses dias e falei para ele: seja esponja. O que é isso? Aprenda, capte, né? Absorva as boas coisas, porque é isso que vai fazer diferença na tua vida profissional. E, obviamente, gente, tudo isso parte do ensino de uma adequada formação. Por isso, quem está tendo emergência, paciente crítico comigo, sabe que eu cobro mesmo. Quem já foi meu aluno sabe que o nível de cobrança é lá em cima, porque eu quero que vocês tenham uma formação de excelência, porque eu quero que vocês sejam muito bons, tá bom? E aí, não tem outro caminho. O caminho é educação, formação, atualização, manter-se capacitado e atender sempre a todos os requisitos legais. Tanto é que a nossa aula a gente começou com a palestra relacionada a isso. As leis, ao que nos rege e ao que a gente pode ou não pode fazer. Agradeço demais esse contato que a gente teve hoje pela manhã. Eu falei um bocado, né? Falei aí mais de 1 hora, mas eu espero que eu tenha contribuído efetivamente com vocês. Aí está o meu Instagram. Eu estou num projeto recente de produzir conteúdo das áreas de atuação, né, das minhas áreas de atuação, que é UTI, emergência, né, pediatria, saúde da criança. Estou produzindo bastante material, né, material em vídeo, material em PDF. Daqui a pouco quem está me seguindo vai começar a receber. E eu me coloco à disposição de vocês, gente, tanto pelo direct no Instagram, tem meu telefone aí também, e o meu e-mail, né? Quem quiser material, quem quiser esses artigos, até mesmo essa palestra, manda um e-mail para mim, fala comigo no direct no Instagram e fica de olho lá. Sempre a gente está postando. Toda segunda, quarta e sexta eu posto material. Essa semana especificamente eu estou discutindo com o pessoal do Insta a questão de como ser aprovado no mestrado, né? Mas a gente já teve aí aspectos legais da terapia intensiva no Brasil, aspectos legais da Política Nacional de Urgência e Emergência, e aí, à medida que vocês forem interagindo, trazendo conteúdo, a gente vai discutindo.